Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Dançar é uma coisa linda, né? Aliás, o ditado diz que quem dança, seus males espanta. E muitas vezes Canta, na verdade, o ditado, né? Eu adaptei. Ah, entendi. E muitas vezes papais e mamães querem botar seus filhos no balé, porque o balé é uma coisa linda, entendeu? É o vestido rosa, aquela coisa teatral, linda. Parece um ambiente perfeito pra você se desenvolver enquanto pessoa, né? E talvez até seja, mas no filme Cisne Negro a gente percebe que existe uma certa exigência para chegar até esse nível de perfeição, até encontrar aquela dança. E durante essa jornada muitas pessoas podem se deparar com uma verdadeira obsessão, a ponto do próprio corpo virar um inimigo e da sua mente acabar se perdendo. Pois é, meus queridos, hoje é dia de falar de filmaço aqui no canal Piuí, filme que é considerado por muita gente como um dos melhores deste século. Mas afinal de contas, o que Cisne Negro tem de tão especial? Tá começando mais um Filme Stop aqui no Piuí. O problema do sucesso é que ele só é bom quando tu alcança, né? Falou tudo. Assim como a gente só fica feliz quando alcança o like. Do que adianta ficar fazendo vários vídeos aqui, toda semana a gente faz vídeo após vídeo e não tem like. E é tão fácil, né, de ir ali. Nem toda ideia nasce pronta. Muitas vezes você vai lá e faz um rascunho e essa ideia você acha genial, mas não desenvolveu ela ainda e precisa de maturação para chegar lá. E é exatamente esse o caso de Cisne Negro. O Darren Aronofsky, lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, rascunhou essa ideia que seria uma espécie de filme que teria luta livre e dança. Só que no meio do caminho ele percebeu que essa ideia talvez poderia ser desmembrada e virar duas. Foi assim que ele criou, então, primeiro o filme O Lutador, protagonizado pelo Mickey Rourke, e que depois, aí sim, com o que tinha de dança que não havia sido usado em O Lutador, ele pegou e moldou Cisne Negro, que viria a se tornar um dos maiores sucessos da carreira do diretor e um filme que sempre é lembrado quando a gente fala sobre os melhores filmes deste século. Cisne Negro, o Whiplash das gurias. Na verdade, o Whiplash é o Cisne Negro dos guri, né? Porque o Cisne Negro veio antes. Olha o que eles precisam para simular uma fração do nosso poder. Lançado em 2010 com direção de Darren Aronofsky de Requiem para um Sonho e roteiro de Mark Heyman, Andreas Heinz e John McLaughlin, que é praticamente o McLovin, né? E tem o cara da Heinz também, esse aí, né? Sim, é uma turma boa. E aí, qual vai ser? Eu sou o McLovin. E curiosamente, essa turma aí não fez quase nada de relevante. O Mark Heyman fez aí Irmãos Desastre, que talvez seja alguma coisa que dá para listar, e o John McLaughlin fez alguns filmes do Jason Statham. Tem aquele filme onde ele é motorista e bate em gente. Tem um outro filme que ele é flanelinha e bate nas pessoas. E tem um filme que ele precisa resgatar uma mulher e bater nos caras. E depois ele trabalha como frentista, né? Tem esse aí também. Cisne Negro acompanha a Nina Sawyers, que é uma bailarina, e a mãe dela é uma ex-bailarina, a Erika. Só que a mãe dela não teve tanto sucesso assim, ficou grávida dela há muito tempo no passado, e assim não conseguiu aproveitar a carreira. Então a gente percebe que é uma mãe que meio que bota algumas frustrações na filha. Já a Nina, por outro lado, tem uma carreira brilhante pela frente, ela é extremamente dedicada, ela consegue fazer movimentos com perfeição. É por isso que quando a companhia onde ela dança anuncia que vai fazer uma nova versão de O Lago dos Cisnes, comandada pelo mítico, pelo lendário Thomas Leroy, a Nina fica muito empolgada. Afinal de contas, ela tem muitas chances de interpretar algum dos papéis de protagonista ali. Ou melhor, os dois, porque é importante falar que no Lago do Cisne tem aí uma passagem de tempo onde o cisne branco eventualmente vira o cisne negro. Para poder fazer essas duas partes do papel, tem que ter uma habilidade jamais vista. Não à toa que sempre isso é feito por duas bailarinas diferentes. O cisne branco, ele exige muito mais leveza, perfeição nos movimentos, enquanto o cisne negro precisa ser mais sensual, ter talvez uma veia mais carnal da coisa. E a Nina é extremamente habilidosa. Ela faz os movimentos com perfeição, com técnica. Mas o Thomas chega e fala assim para ela: olha, você manda muito bem
para ser o cisne branco. Porém, para ser o cisne negro, não tanto, porque você não tem essa agressividade, você não consegue muitas vezes fazer o improviso necessário, então desse jeito não vai dar. Não vai dar, não. Pra piorar, enquanto ela tá fazendo alguns testes, sendo acompanhada pelo Thomas Leroy, quem chega à companhia é a Lily, a nova dançarina que vai fazer parte ali do grupo. E quando a Lily entra na sala, a Nina já sente o golpe e ela acaba se desequilibrando no meio de um teste. Aí ela para tudo, como ela quer tudo de maneira perfeita, ela diz assim, ó, a gente consegue refazer isso aqui. E nesse momento, o Leroy, ele já se irrita. Ele fala assim, não, pode sair daqui. É justamente por isso que você não pode ser o cisne negro. Você quer tudo perfeitinho e não é sobre isso. Ao contrário da Nina, a Lily é extrovertida, divertida, sabe trabalhar com improviso, então as cores do filme trabalham com isso, as roupas da Lily, a própria cor de pele dela tá mais viva, não é tão opaca que nem a Nina. Você percebe que tem ali uma brincadeira que o diretor faz em mostrar isso, em várias cenas inclusive, onde a Lily vai estar se divertindo com os outros, vai cometer algum pequeno erro na dança, mas ela já vai dar uma risadinha e vida que segue, enquanto a Nina se pune. Se ela erra, ela quase se escoteia em casa. E o filme utiliza as cores muito bem para mostrar isso pra gente. Então a Nina vai estar sempre usando roupas mais claras, vai ser branco, vai ser rosa, vai transmitir já no figurino essa inocência toda, enquanto a Lily vai estar sempre usando uma roupa escura, decotada. Ela vem justamente como um contraponto ao que é a Nina. E aí a Nina, que não é boba nem nada, já começa a notar que a Lily de fato está muito mais perto de ser o cisne negro do que ela. Não. Acaba o dia, a Nina vai pra casa, o diretor é muito competente em fazer a gente ver o dia a dia dela, né? Ela indo pegar um metrô e tudo mais. E numa dessas idas e vindas dela, a gente acaba vendo um vulto e chama a atenção dela porque aparentemente é ela mesma, só que com roupas mais escuras. Então você já começa a trabalhar essa parada de que talvez exista uma versão dela que ela ainda não conhece, mas ela é meio dissociativa, ela meio que enxerga coisas. Em paralelo, surge um hematoma nas costas da Nina, uma espécie de arranhão, e ele tem uma textura esquisita. A Nina vai olhando aquilo, a mãe dela vê aquilo, e essa é uma mãe super protetora, ela tá sempre em cima, ela tá sempre cuidando de tudo, e ao ver isso, ela já chama a Nina, corta todas as unhas das mãos da garota, porque suspeita que ela esteja se coçando e se machucando, o que demonstra esse lado extremamente cuidadoso da mãe dela. De um jeito doentio, e aqui vem outro elemento legal do design de produção, que é o quarto da Nina, tem esses tons claros, muito rosa, vários ursinhos de pelúcia. O tratamento que a mãe tem com a Nina é muito de uma pessoa que tá cuidando de uma criança, como se a Nina tivesse 8 anos de idade. Parece que não aceita que a filha já é adulta e já tem a sua própria vida, então a gente percebe que tem essa parada que talvez a mãe não conseguiu ser uma grande artista de balé e agora bota todas as suas frustrações e projeções na filha e meio que super protege ela por causa disso. Também você pode ter a leitura de que a mãe da Nina talvez não tenha tido a oportunidade de ser garota enquanto ela poderia ser. Talvez ela tenha sido mãe muito jovem, tenha que ter partido para essa vida muito cedo e agora ela supostamente estaria preservando a juventude da filha. O Darren Aronofsky claramente tem um problema com os pais e sempre coloca isso nas tramas dele. É verdade. Eu odeio meus pais. Eu odeio meus pais. No outro dia, a Nina vai até a sala do patrão e fala o seguinte: olha, eu acho que eu mereço o papel porque eu danço muito bem. E o patrão fala: não! E ela fala: então tá, vou embora, tchau. E aí o patrão fala: esse é o problema, Nina, você aceita muito fácil as coisas, você não tem uma voz ativa, você não se impõe. O cisne negro jamais seria assim. E aí, no meio de toda essa conversa, o Thomas Leroy, o diretor, se aproxima e rouba um beijo dela. Ele se aproxima e abusa dessa mulher, que então morde a boca dele e faz ele se afastar. E nesse momento, quando ela faz isso, ele entende que talvez ela não seja essa figura tão ausente de personalidade como ele imagina. Não à toa, na sequência, ele escolhe a Nina para ser o cisne negro e o cisne branco. Parabéns, Rainha dos Cisnes, Nina Sayers. Você arrasa. E depois de passar por uma verdadeira transformação, a Nina consegue o papel principal. E aqui fica claro que ela está passando por uma metamorfose, ela está se transformando. E às vezes, para você conseguir os seus objetivos, você realmente precisa disso. Você tem que fazer essa transformação, você tem que dar esse salto a mais. Mas essa transformação na vida real pode ser um pouco mais sadia do que no filme, né? Especialmente se ela acontecer na Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, que, veja só, está com o Black
Black November bombando. Cisne Negro, Black November. Essa é a oportunidade que você mais esperava para levar seu potencial a um novo patamar. Em 2025, a oferta é ainda mais completa, até 50% de desconto em todo o mês de novembro. E na Alura você não encontra apenas cursos, é uma experiência muito mais imersiva de aprendizado. Com uma única matrícula você tem 22 carreiras completas, trilhadas do início até a maestria, com conteúdos que vão evoluindo junto com você. E ainda tem a Lure, a IA da Alura, que é basicamente um guia que sempre vai te ajudar quando você tiver qualquer dúvida relacionada aos cursos. E ela ainda sugere próximos passos que você deveria dar. Oh, louco. É tipo lá no Zelda, sabe, que fala: Hey, listen! Listen! Gostou da minha imitação de Hey, listen? Na Alura você ainda encontra o Talent Lab, onde o seu portfólio vai ganhar mais visibilidade, já que você vai ter acesso a vagas exclusivas, mentorias com especialistas e a chance de se conectar com empresas que buscam talento como o seu. Acesse agora mesmo o link na descrição, vá voando, dando aquele rasante, que nem um cisne para você adquirir agora mesmo sua matrícula da Alura. Aproveita porque vai acabar e depois você não vai ter esse desconto. Black November é agora. Corre no link. E se você já conhece a peça Cisne Negro, e se você já sabe como é que ela se desenrola com os personagens e tal, você começa a notar que o filme é uma adaptação do Lago dos Cisnes, aliás, porque ele tem esse comportamento do próprio Thomas, né, que age pra cima dela, muito mais feroz do que ela consegue ser, entendeu? Ela tá ali, cisne branco, meio indefesa, tenta se impor, não consegue, vem essa figura que é muito pior do que ela, e é até uma coisa meio desconfortável de ver ele agindo dessa maneira com ela, né? E esse personagem é muito bom, porque no início ele parece ser só aquele cara meio tarado, clichê de filme. Só que conforme a coisa vai avançando, a gente percebe cada vez mais que muito mais interessado no abuso físico, o lance dele é o abuso psicológico mesmo. Ele quer ver até onde essas mulheres vão, especialmente a Nina nesse caso, e ele vai testando ela, ele vai testando a mente dela e ele tá disposto a qualquer coisa para chegar no objetivo dele, que é fazer talvez ela dançar. E aí a gente vai vendo ele psicologicamente afogando ela todas as vezes que eles se encontram. E é muito tenso. E assim, o filme é muito mais um drama psicológico dessa personagem no mundo que circunda ela. Mas você pode pegar também no filme críticas à própria indústria, né? Tanto no balé, quanto no cinema, no teatro. Sempre tem essa figura masculina que acaba meio que usando sua força, sua influência, pra meio que corromper algumas pessoas em volta. Inclusive aqui a gente tem a personagem da Winona Ryder, a Beth, que era essa grande figura, a maior bailarina de todos os tempos, mas conforme ela foi envelhecendo, ela foi descartada pelo Thomas Leroy. E essa mulher vai estar aqui no filme sempre vivenciando isso e mostrando pra gente como a Nina agora tá passando pelo processo que a Beth já passou. Isso já aconteceu com ela, entendeu? Inclusive, em certo momento, quando a Beth vai embora, indignada por ter sido dispensada, a gente vê que a Nina vai até o camarim dela e rouba algumas coisas. Uma lixa de unha, um batom, um brinco e mais alguns elementinhos. É meio como se a Nina quisesse roubar quem a Beth é. Ela quer virar a Beth e ela acha que esses objetos podem transformar ela na Beth. E por falar em roubar as coisas, eventualmente a Nina começa a se sentir ameaçada pela Lily e começa a desconfiar dela, começa a ficar de olho. Inclusive o Thomas fala, olha, a Lily manda bem, ela poderia ser o Cisne Negro. E a Nina fica extremamente cuidadosa com isso, fica de olho o tempo inteiro e age de uma maneira bem possessiva, bem esquisita. O que a Natalie Portman atua nesse filme é putaria. Ela manda muito bem porque ela faz essa pessoa frágil, que não tem muito voz ativa, não consegue se impor. E também ela consegue fazer essa pessoa que tenta ser amorosa em certo momento lá com a mãe, quando ela compra um bolo. Aí ela chora, fica triste. Aí ela tenta se impor, fala mais alto. Ela consegue mandar bem em cada traço do personagem, né? E é uma personagem que permite isso porque ela vai transitando por muitas áreas. Então ela está muito incomodada com a Lily. Ela tem medo que o papel dela seja roubado pela Lily. Só que a Lily vai se aproximando dela e elas acabam tendo uma relação. Elas saem uma noite juntas, vão ir pra uma balada, e aí a Lily vai colocar ali uma brincadeirinha na bebida da Nina, vai fazer com que ela fique muito doidona, aí ela vai ter um lance com um cara no meio dessa noite, e no fim das contas essas duas garotas vão ir juntas até a casa da Nina, e elas vão entrar lá, e vai começar a rolar uma coisa muito quente na cama. Antes disso, na verdade, né, a Nina vai chinelhar a mãe dela, porque quando a mãe dela vê ela chegando com uma outra garota, ela fica indignada. O que aconteceu com a minha
menininha. E aí a Nina tira a mãe dela, vai pro quarto, começa um pega pra capar pesado. Que safadeza é essa aí? E no dia seguinte, ela acorda um pouco atrasada pro seu ensaio. Até porque nesse dia a mãe dela não a acordou. A mãe dela tava sempre pronta ali pra acordar, mas nesse dia ela deixou dormir. Por que não me acordou? Eu vou mudar daqui. Tem uma coisa muito interessante que esse filme faz, que é justamente essa repreensão sexual que a mãe da Nina faz com ela, né? Então percebe que ela nunca pode trancar a porta do quarto, ela sempre fica de olho no que a filha tá fazendo. Em certo momento, o Thomas fala pra ela, Nina, se masturbe, tente relaxar um pouco pra você poder entrar nesse personagem. Ela tenta fazer isso, mas daqui a pouco a mãe tá batendo na porta do banheiro, a mãe tá de olho nela, então ela não consegue, ela é muito presa sexualmente. Parece até que ela é virgem ainda. Tem um certo momento que o Thomas pergunta, tu é virgem? E ela fala, não, eu já tive uns namorados e tal, mas nem parece que isso é verdade, né? Essa personagem da mãe, aliás, ela é muito rica, porque ela quer o sucesso da filha, ela quer que a filha vá lá, dê certo no balé e tal, mas assim, nas entrelinhas você percebe que ela quer até certo ponto. Como ela não deu certo, como ela chegou até determinado local, ela também parece criar uma certa competição com a própria filha de até onde eu quero que essa garota realmente chegue. Depois do ensaio, a Nina vai conversar com a Lily e fala, ontem, né, teve aquele momento e tal, e a Lily fala, hã? Não lembro disso não, isso não aconteceu. Tu não foi embora pra casa comigo? E aí a gente começa a entender que de fato a Nina tem essas visões, essas dissociações da realidade, mas ela acredita de fato que aquilo aconteceu. Só que não aconteceu. Ela é meio o clube da luta, tá? Ela enxerga coisas. Bilu Teteia. Eu sou mais louco que todos vocês. A Nina enxerga coisas. Em vários momentos ela enxerga até um doppelganger, né? Uma versão de cópia dela enquanto cisne negro. Ela também tem esse lance de buscar a fama, dela sofrer com isso, dela sofrer em vários momentos. Cena da banheira, que ela tá ali também, né, meio mal. Isso lembra outro filme, né? Lembra bastante Perfect Blue. Se você assistir a esse filme, você vai perceber que os dois filmes têm várias associações. O Perfect Blue também vai ter essa personagem que tem um problema dissociativo, que ela era uma idol, uma cantora, queria ser uma atriz. Aqui você vai ter também essa personagem que é uma coisa, quer ser outra. Você vai ter a cena da banheira, que saiu de Perfect Blue. Então é muito difícil você assistir os dois filmes sem notar a semelhança que um deles tem com o outro. Mas a história em si, o que ele tá adaptando aqui é o Lago dos Cisnes, mas nessa versão dele mais trevosa, com mais terror psicológico, né? Vale lembrar que o Darren Aronofsky é o diretor de Requiem para um Sonho, que tem uma cena da banheira muito parecida com a cena da banheira que tá aqui, que é muito parecida com a cena da banheira de Perfect Blue, que, reza a lenda, foi reproduzida ou copiada após o diretor, de fato, adquirir os direitos de Perfect Blue. Então ele fez isso sabendo de onde ele estava tirando a cena e tudo mais. Então, definitivamente, por mais que não seja a mesma coisa, de fato, Darren Aronofsky buscou inspiração em Perfect Blue, não só uma vez na carreira dele, mas mais vezes. E eu acho muito foda a diferença que tem entre Requiem para um Sonho e Cisne Negro, porque por mais que eles sejam filmes do mesmo diretor e tenham elementos parecidos, aquela edição frenética de Requiem para um Sonho, ela não acontece aqui. Aqui ele dá espaço a cenas de terror, realmente. Em vários momentos onde ela enxerga pessoas, protuberâncias na pele, manchas, é bem filme de terror mesmo, né? Cara, esse filme aqui, ele tem um jump scare que sempre me pega. Eu acho que eu já assisti esse filme umas 3, 4 vezes na minha vida. E tem um momento em que ela vai se aproximar da Beth no hospital e essa personagem vira. Essa cena me dá um cagaço, cara. Eu não sei explicar. Pra mim é totalmente inesperado, mas é um filme que trabalha muito o horror corporal, ele tem esse horror psicológico também, e o Darren Aronofsky, que é espetacular, ele consegue criar sempre essas cenas muito incômodas, né? No Requiem para um Sonho, ele fazia isso de uma maneira, aqui ele faz de outra. Aqui, ó, você deve lembrar da cena que ela tem uma cutícula que começa a incomodar ela vai no banheiro puxar e sai a pele inteira da mão, só que era só coisa da cabeça dela. Conversa fiada. E ao mesmo tempo, quando tem cenas de dança, ele consegue fazer com que essas cenas sejam extremamente dinâmicas, porque não são apenas as personagens fazendo a coreografia. Também é, de certa maneira, a câmera fazendo uma coreografia, e as cenas são todas muito, muito espetaculares. Os futês são como uma aranha fazendo a teia. Ataque! Ataque! Vamos!
Em um certo momento, o Leroy, inclusive, abusa dela, né? Vai pra cima dela, começa a agir de uma maneira meio violenta. No início ela não gosta, mas ela acaba permitindo que ele faça isso, porque o que dá pra entender da Nina é que ela aceita. Desde que ela consiga chegar lá, que ela seja perfeita, ela vai aceitar qualquer coisa de ruim que vier. Mas com isso ela começa a se transformar numa pessoa muito mais violenta e diferente de quem ela era. Inclusive, né, essa transformação no Cisne Negro se mostra no momento onde ela vai pra casa, a mãe começa a xingar ela e ela quer ficar sozinha, a mãe quer entrar no quarto e ela bate a porta na mão da mãe. Está doente! Nina! Não uma vez e não duas. Várias. Tocar espalhar maldade. E a essa altura do campeonato, a mãe dela, que também tá doida pra boicotar essa guria, ela já começa a falar, não, você não deve fazer isso, você está enlouquecendo, pode parar, você não vai ser cisne coisa nenhuma. Aí ela manda a mãe dela embora e no dia seguinte, quando é finalmente a grande apresentação, ela se atrasa. Outra vez? Ela sai de casa correndo e quando ela chega no local, ela encontra a Lily já se vestindo, se produzindo pra ser a substituta dela. Mas, nessa altura do campeonato, ela também mudou. Então agora ela virou Cisne Negro, ela tem voz ativa. Ela chega e fala, não, eu cheguei, eu sou o número 1. Vai lá no camarim, começa a se preparar. O Thomas vai atrás, pergunta se o que ela tá fazendo, que ela chegou atrasada. E ela fala, não, tu não pediu pra eu me impor? Tô me impondo agora eu vou fazer isso. Inclusive tem uma mudança aqui na questão de figurino, porque a Nina, que só utilizava as roupas rosinhas e clarinhas, quando chega aqui nessa reta final, quando ela aparece, ela já tá toda de cinza, representando justamente esse momento em que ela é as duas coisas ou que ela está muito próximo da transição dela para se transformar no Cisne Negro. Só que a primeira parte da peça é Cisne Branco. E a Nina, ela tem experiência nisso, entendeu? Ela sempre fez, ela consegue fazer esses movimentos com leveza, com perfeição. Isso para ela, na teoria, seria muito tranquilo. Porém, ela já não é mais aquela Nina. Então agora, ela já tem essas visões, ela já tem outros pensamentos, outra atitude. E no meio da apresentação, ela começa a ter vislumbres da Lily tentando roubar o lugar dela, da Lily fazendo ali o bem bom com o Tomar no meio do palco e tudo mais, e acontece que a Nina tem um erro no meio da apresentação dela enquanto Cisne Branco. Ela cai e eles fecham as cortinas, o pessoal pergunta o que aconteceu, ela começa a culpar o parceiro dela, ela vai até o camarim e tá muito consternada, irritada, daqui a pouco a Lily vai lá conversar com ela fica indignada com a Lily e decide que finalmente vai botar a ordem na bagaça. Ela começa a bater na Lily e numa disputa corporal que elas têm, a Lily acaba morrendo com um espelho na pança. Ela então esconde o corpo da Lily ali no camarim, coloca uma toalha pro sangue não aparecer e bola pra frente, né? Tem que fazer o resto da apresentação. Ela é o Cisne Negro, então ela se arruma toda, volta pro palco e ela simplesmente destrói como Cisne Negro. As pessoas aplaudem ela de pé, assim, foi uma apresentação épica. Mas tem o ato final ainda. Bem-vindos ao ato 3. Então ela volta pro camarim, vai se preparar, ela olha pra porta, começa a ver o sangue escorrendo, porque ela matou alguém, né? Só que quando ela abre a porta, não tem ninguém ali. O vidro quebrou, o espelho quebrou, mas ela não matou ninguém. E daqui a pouco a Lily bate na porta pra elogiar ela pelo trabalho que ela fez. Então tudo aquilo que ela viu era uma alucinação que ela criou na mente dela. E agora ela tem que ir até o ato final. Porém, quando ela olha pra baixo, ela percebe que começa a sangrar na região da barriga dela. O espelho que ela viu usado pra atingir a Lily, na verdade, estava nela mesma. Mesmo sangrando, mesmo ferida, ela volta pro palco pra encerrar a apresentação. E aqui é um momento em que ela, como Cisne Branco, vai ter que se jogar de um penhasco. E aí quando rola esse momento durante a apresentação, ela se joga em cima de um colchão, todo mundo aplaude, ela é completamente ovacionada. E quando o Tomás se aproxima dela pra também poder elogiar ela e tudo mais, é ali que ele percebe que ela está sangrando, que ela está sangrando muito, que ela está morrendo. E o filme vai se encerrar justamente com as luzes do palco ficando cada vez mais fortes e com a Nina falando que ela conseguiu, porque a apresentação foi perfeita. O filme termina com uma luz branca preenchendo a tela e o som dos aplausos. E o filme também foi perfeito, né? Parabéns pra ela que conseguiu também definir o filme, né? Foi perfeito. E esse final é um show à parte, né? Porque ela se transforma fisicamente no cisne em certo momento, né? Ela começa a girar, 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 as asas começam a aparecer. E, cara, é muito foda como eles fazem isso. Tem efeito CGI no meio, mas é tão bem realizado, é tão bem executado, cara, que tu não reclama de nada. Não tem o que reclamar, velho. Não tem o que reclamar, mas você sempre tem o que discutir. Afinal de contas, é um final que deixa aberto para interpretações, né? Desde o momento em que ela briga com a Lily, mas que a Lily, na verdade, estava viva
não estava morta, até a conclusão da peça, né? O que você pode entender é que no momento em que ela discutiu com a Lily, essa discussão obviamente não aconteceu da maneira como ela estava enxergando e ela acabou golpeando a Si, que é uma maneira talvez de demonstrar como a Nina precisou matar uma parte dela para poder deixar a outra parte viver, como ela precisou talvez matar o cisne branco para permitir que o cisne negro que existia nela pudesse aflorar. E essa morte foi literal? A morte da Nina? Aí é mais uma vez você podendo discutir, né? Porque o filme mostra ela morrendo, sangrando, as pessoas em volta, mas quanto disso não é alucinação dela também? Quanto não foi ela matando mentalmente quem era a Nina do passado e agora ela vai virar essa outra Nina que só pensa no sucesso, na fama, passa por cima da mãe, passa por cima dos amigos, acusa os companheiros ali da companhia de balé, porque ela só pensa no sucesso. Pode ser isso também, né? Mas assim, quero você acredite que a Nina morreu de fato ou não, que ela na verdade teve tudo isso como uma grande representação simbólica do que ela precisou fazer para se transformar no cisne negro, esse momento funciona da mesma maneira e ele é poderoso de qualquer jeito, entendeu? Esse final do filme é muito emblemático e ele se conecta perfeitamente com tudo que a gente assistiu ao longo da trajetória, que eram esses sinais de que ela estava se transformando, sinais que vão ficando cada vez mais fortes até que finalmente chega no momento da grande apresentação. E são sinais ali de alucinação, algumas ou transformações corporais que ela enxerga, então as costas dela que estavam arranhadas, daqui a pouco ela tira uma pena em certo momento, ela começa a ver os dedos grudando, daqui a pouco ela também começa a ver ali a pele dela se transformando e vendo pena, ela vai mudando e ela enxerga isso, tá ligado? Mas pode ser, como a gente falou várias vezes, só uma parada psicológica. E eu prefiro encarar assim. Eu acho que o filme ele é muito mais um trauma psicológico da personagem, por isso que boa parte das coisas que ela enxerga não são reais, né? Inclusive, pra mim, ela não morre no final, né? Isso é só uma metáfora dela que se transformou em outra pessoa agora. É um absurdo de storytelling. Esse projeto foi interessantíssimo, demorou quase 10 anos para sair do papel, mas quando saiu foi um sucessaço de bilheteria e também de crítica. Esse filme aqui custou 13 milhões e faturou 329. E para um filme de nicho, assim, trauma psicológico, uma parada diferenciada, cara, são números absurdos, né? É um filme muito interessante, visualmente ele é muito memorável, tem várias imagens icônicas, ele tem uma história que é relativamente simples, então é muito fácil de você lembrar ele, e como cada ponto da história é muito bem marcado pelo Aronofsky, como a gente vê essa crescente da personagem, como a gente vê os dramas que ela enfrenta e tudo mais, é um filme muito memorável. Não é à toa que sempre que a gente fala sobre os melhores filmes do século, alguém traz esse aqui pra mesa, traz ele pra discussão, entendeu? Inclusive no Oscar, né, ele não venceu o prêmio, tava lá junto, rede social, também era o ano de A Origem. Esse é um grande ano. Mas quem venceu foi O Discurso do Rei. Um grande ano pra você chorar vendo quem venceu. Felizmente, a Natalie Portman conseguiu aqui a premiação de melhor atriz, porque ela realmente destrói nesse filme. O que ela faz é impressionante. E, cara, esse daqui pra mim é um desses filmes que não tem o que tirar nem pôr, ele é impecável, ele é perfeito. 10 de 10. É 10 de 10, isso aqui é uma obra-prima que daqui muitos anos as pessoas ainda vão lembrar e falar sobre. E é muito curioso que 4 anos depois veio o Cisne Negro dos Piá, né? Que é o Whiplash. Esses filmes se parecem muito, né? Claro que não é a mesma coisa, e o final de Whiplash também é noutra pegada. Mas parece bastante essa estrutura de tentar o sucesso, né? Não só o sucesso, mas essa busca pela perfeição, né? Até onde você está disposto a ir e tal. Também acho que os dois filmes têm uma conexão e são dois filmaços. E agora, veja só, os dois já apareceram aqui. E esses dois filmes são o quê? Filmes top! E o Discurso do Rei, se aparecer aqui um dia, vai estar onde? Existe. E é pouco lembrado, tá? Existe, mas também mais ou menos. Existem? É mesmo? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comente sua opinião a respeito de Cisne Negro, ou como o Marcelo fala, Cisne Negro. E não se esqueça de conferir aqui na descrição do vídeo os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel, para o PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, para a loja, onde você pode adquirir as roupitas do PeeWee. E muito em breve a gente vai ter que fazer aquele podcast sobre quais são os mais tops entre os filmes tops. Vamos marcar. Vamos marcar. Quase caiu. Cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá difícil. Eu nem sei como é que tu quase caiu aí, cara. Eu fui no meu cadarço. A pessoa não vendo. Por isso que é importante a gente amarrar os cadarços, sabe? Às vezes a mamãe explica gente isso, faz né? brincadeira com isso aí. A mamãe da Nina nunca deixaria ela cair assim, porque ela sempre ensinou a amarrar o calçado.